Graça e paz em nome de Jesus. Nós vamos iniciar a nossa quarta aula dessa matéria, como ser grande no reino. Na verdade, como sermos levados à maturidade. Como sermos levados à maturidade. O alvo de Mateus capítulo 5 é realmente levar os discípulos a um nível superior, levar os discípulos à maturidade. Falamos ontem acerca do adultério, falando que o pecado começa no pensamento. E se nós bloquearmos o pensamento, rompermos o pensamento, evitamos a queda. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos por mais essa manhã, este dia. Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Renova as forças, renova a esperança, renova a saúde. Em nome de Jesus nós clamamos, venha renovar a cada um, ó Pai, fortalecendo, renovando e dando entendimento, Senhor. A palavra do Senhor, que a porta da palavra seja aberta e nós possamos entender a tua verdade no nome precioso de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, verso 13. Os discípulos de Jesus são sal da terra e luz do mundo. Você, a igreja. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O cumprimento da lei e dos profetas, da Torá e do Ketuvim. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. Qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo e o juízo o entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo de que maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto.
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. A definição, na verdade, ele declara sobre juramento. Não perjurarás, mas cumprirás. Jesus fala contra as pessoas que não têm caráter. Jesus está falando, na verdade, contra as pessoas que a palavra já perdeu o seu valor, que a palavra não tem mais autoridade. Ou seja, ele fala sim, mas pode ser não. Ele fala não, mas pode ser sim. Ou seja, a palavra é tão fraca, que ele tem que jurar. Então, como ele não cumpre com o que ele promete, então tudo que ele falar, ele fala, não, eu juro por fulano, eu juro por tal, eu juro por isso, eu juro por aquilo. O que Jesus está dizendo é, nós não podemos jurar, nós temos que resgatar a autoridade da palavra. Seja o vosso falar, sim, é sim, eu dou minha palavra, eu cumpro. Seja o vosso falar, não, não, não vou, não vou. Estamos vivendo numa geração em que a sociedade, em que o mundo conduz você a mudar o seu pensamento, né? Os vendedores de telemarketing, eles são treinados para isso, né? Você fala, não, não quero cartão. Não, mas olha, eu deixo falar para você os benefícios. Não, é não. Só que a sociedade hoje, indiretamente, ela quer colocar que o não seja um quase sim, e um sim seja quase não. Para quê? Para desvalorizar a autoridade da palavra. E incondicionalmente, você é levado a isso, e inconscientemente você nem percebe. Então nós precisamos repreender isso também na questão da criação da criança na geração de hoje, né? Você vê que os pais, muitos deles, perderam a autoridade, né? Ele fala, não, não dá para comprar. Se o filho se joga no chão, faz birra e faz aquele escândalo, tá bom, pega lá. Então esse não passou a ser sim, e um sim passou a ser não. Nós temos que entender que os valores se firmam na mentalidade de um ser humano da gestação aos 7 anos. Da gestação aos 7 anos, precisamos estabelecer o absoluto. Precisamos ensinar a criança que o sim é sim e que o não é não. Precisamos ensinar a criança os extremos. Isso significa que você aumenta a declaração só com juramento? Isso está errado. Se você jurar, você está falando para a pessoa que o seu caráter não vale nada, que a sua palavra não vale nada. Então você precisa envolver alguém para te dar crédito no que você está falando. Se você falou, cumpra a tua palavra. Deus quer homens de caráter. Deus quer pessoas que cumpram a sua palavra. Deus quer levar a igreja a uma maturidade. Pessoas maduras, pessoas de nível, pessoas de compromisso, pessoas de autoridade não precisam jurar. Eu dei a minha palavra, eu vou fazer. Eu falei que vou, eu vou. Eu falei que não dá, não dá. Então, na verdade, o que o Senhor quer é realmente resgatar a autoridade e o poder da palavra. Seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. Capítulo 1 de 1 João, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, nós precisamos resgatar a autoridade da palavra. Interessante que Deus estabeleceu a sua palavra acima dos céus, ou seja, uma vez que Deus deu a sua palavra, Ele próprio se submete à palavra que Ele deu. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus dá a sua palavra, Ele se limita à sua palavra. Por isso que muitas vezes Deus fala pouco. Por que Ele fala pouco? Porque aquilo que Ele fala, Ele zela em cumprir. Normalmente quem peca mais os pecados da língua são as pessoas que falam demais, né? Quem fala muito, fala besteira. Quem fala muito, muitas vezes, fala que não deve. E aí então cai no pecado
aí justamente da língua. E isso não só a nível de verdade ou mentira, mas muitas vezes a pessoa que se auto-vangloria, que conta muita vantagem de si, você vai ver só balela, você vai ver só falatório, né? Ela falou demais, ela quer uma aceitação do que ela não tem. Então ela precisa dimensionar o que ela faz. Ela precisa dimensionar o que ela fala para ver se alguém dá um crédito, para ver se alguém tem uma credibilidade. Isso não pode ser assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com hábitos, com vícios de linguagem, com vícios de palavra. Não, juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Não podemos fazer isso. Temos que quebrar esse vício de palavras, temos que tomar cuidado para não sermos levados pelo sistema desse mundo. E se você perdeu a autoridade na sua palavra, começa a resgatar. Começa a resgatar para que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Comece a resgatar nas mínimas coisas, porque aquele que for fiel sobre as mínimas coisas, sobre o muito ele será colocado. Logo na sequência da questão do juramento, Jesus agora entra numa área falando sobre a lei da retaliação. O que é a retaliação? Retaliação é a vingança. Retaliação é a paga. Retaliação é a consequência, na verdade, do que se foi feito. Então observa só, versículo 37 ele está dizendo: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouvistes o que foi dito? O que foi dito onde? Onde? Na lei. O que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, fez contra a tua vida, você pode fazer o mal do mesmo jeito. Cortou a mão, pode cortar a mão. Feriu o olho, pode ferir o olho. Na lei. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Não resistais ao maligno. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito? Amarás a teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos ruios, para que sejais filhos maduros do Pai. Ou seja, só consegue chegar a esse nível quem chegou à maturidade. Para que sejais filhos do Pai, filhos maduros do Pai, que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, claro que nós temos que ter equilíbrio. Ele não está falando para você se deixar ser usado. Ele não está falando para você ser tolo na mão dos outros. É claro que temos que ter o equilíbrio aqui, principalmente nessa situação do verso 42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Você tem que ter discernimento, você tem que ter equilíbrio. Ele está apresentando numa questão de amor ao próximo, numa questão de socorrer o necessitado, numa questão de ajudar quem realmente necessita de ajuda. Mas ele começa dizendo o texto no verso 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ou seja, a lei permitia um certo grau de retaliação, a lei permitia um certo grau de vingança, mas a graça, ele diz, não pague o mal por mal. A graça, ele diz, não, se te bater a face direita, dá a esquerda também, se te pedir a veste, dá a capa. Ou seja, volta lá para Êxodo capítulo 21, verso 24. Êxodo capítulo 21, verso 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, deixará ir fogo pelo olho. Bom, no contexto da lei, a ordem, as instruções era: você tem o direito de se vingar. Deuteronômio capítulo 19, verso 21. Deuteronômio 19, 21. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, o tribunal, a regra para o juiz em julgamento era: o que te fizeram? Não, você tem o direito de fazer o mesmo. Então, nas regras do tribunal, nas regras do juiz em julgamento, não é para você no andar diário, mas numa questão de julgamento. Só que a religião tirou isso do contexto e começou a aplicar isso como uma ordem diária. Isso aqui eram leis jurídicas, leis, direitos, né? A lei que Deus deu não foi para retalhar, não foi para se vingar, foi para estabelecer limites para que as pessoas não vivessem e se matassem absolutamente. Então, na verdade, o que o povo judeu fez? Legalizou a retaliação, legalizou a vingança. Ao invés de esperar o juiz dar a sentença, já tentava, fazer justiça por força própria. Então Jesus está dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. Veja que em todo o capítulo 5, e vamos ver que até parte do capítulo 6, é como se ele dissesse: a lei vos diz, eu porém vos digo. A lei vos diz, ou seja, no Antigo Testamento, os antigos diziam: eu porém estou estabelecendo o reino. A vós é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus tem a sua forma de agir. O reino dos céus tem a sua, o seu padrão, tem os seus legados. O que é reino de Deus? A forma de Deus agir. Então é trazer a forma de Deus agir nos céus, na terra. Ouvistes o que foram dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Temos que equilibrar o que ele está dizendo do versículo 39 e 40. Não resistais o mal, o maligno, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não é ser tolo, não é ser bobo, entregue a toda e qualquer situação. Não. Existem situações em que muitas vezes, a nível de credo religioso, as pessoas vão te ofender, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão te afrontar só por você ser cristão, só por você ter um legado, um conceito bíblico, moral, divino. E o que Jesus está dizendo? Não retruca, não se vingue. Não, Deus, Ele é criador de todas as coisas. Olha os atributos de Deus: onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso. Ele é o eterno, de eternidade a eternidade. Ele é amor. Então Deus não precisa de advogado. Não é você que vai advogar uma causa para Deus. Ele é o juiz, Ele é o advogado. Então, na verdade, nós não precisamos defender a causa dele. Claro, existem situações que ele te coloca diante de uma situação para você refletir o amor, o caráter, para você refletir a vontade de Deus. Mas, se te ofender, não queira afrontar e resolver com as próprias mãos. Eu, porém, vos digo, temos que ter esse equilíbrio. Por quê? Nós temos que ligar esse texto aqui com o que ele disse no verso 10 e 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Bem-aventurados que são perseguidos por causa de Jesus, por causa da palavra. Então, essa questão de dar a outra face, entregar a capa, caminhar uma segunda milha, é somente por causa da palavra, é somente em relação à palavra, ao ministério, por causa da mensagem, por causa de Cristo, por amor ao próximo, para evangelizar alguém, para caminhar mais uma segunda milha para alcançar alguém. Então, é em relação à palavra de Deus, e não em relação a ser bobo dos outros, a realmente você se omitir em tudo e deixar fazer o que querem. De jeito nenhum. Então, na verdade, o que o Senhor está dizendo não é para você se entregar para os ímpios, ficarem batendo em você, zombando de você, roubando teu dinheiro, né? Porque viu que você vai emprestar sempre para todo mundo, então vai lá que ele presta, vai lá que ele faz. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus. O inimigo vai tentar acabar com a tua vida, mas não se preocupe com o que você tem que falar. O Espírito Santo colocará as palavras na tua boca e o Senhor é o Deus que te justifica. Veja, Romanos capítulo 12, verso 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 19, nos diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Entrega nas mãos de Deus e deixa Deus justificar. Entrega nas mãos de Deus e deixa o Senhor se levantar como tua justiça. Mateus capítulo 5, verso 40. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Ou seja, se por causa do Evangelho alguém quer te levar ao tribunal, deixa com ele também a capa. Se por causa da palavra, ou seja, não vá para o tribunal por brigas eclesiásticas, não vá para o tribunal por discussões tolas, dentro da igreja, entre pastores, entre ministros. Agora, o pastor pediu dinheiro, não pagou, porque não quis, porque criou esse hábito de pedir dinheiro emprestado e não pagar, pode ir para o tribunal sim. Leva para o tribunal sim. Por quê? Porque é sem vergonha. Então ele não está sendo conivente com o erro. A gente tem que ter esse equilíbrio e tem que distinguir. Espera aí, foi para pregar o Evangelho, por amor ao Evangelho? Por amor ao Evangelho a gente suporta. Por amor ao Evangelho a gente releva. Eu lembro uma vez que a gente estava viajando com o ônibus, nós fomos para Apucarana. Apucarana é interior de Paraná, perto de Arapongas, Apucarana, toda aquela região ali. E logo pela manhã saímos, descemos do ônibus e eu comecei a entregar folhetos. A equipe toda estava entregando folheto e eu fui entregar folheto para um moço. E o moço olhou e falou: de crente, amassou e jogou na minha cara. Falou: vai trabalhar. E começou a xingar com um monte de nome, etc e tal. E eu virei e falei: Deus te abençoe. Que Deus quer? Se eu não trabalhar, quem vai pôr pão na minha mesa? Falei: moço, que Deus te abençoe. Não vou retrucar, não vou bater, não vou tirar satisfação por uma situação dessa. Trabalhamos, orei, coloquei nas mãos do Senhor, continuamos se entregando e nem compartilhei com ninguém, porque é uma realidade que quando você sai a campo, você está sujeito a passar por isso. Chegamos na outra cidade e começamos a entregar folheto nas casas, e a gente normalmente tinha folheto, tinha bíblias e
quando a pessoa recebia, a gente falava, você aceita uma Bíblia e tal, e aí a gente dava uma Bíblia de presente, enfim, né? Foi esse trabalho. E já era perto da meio-dia, a gente estava na cidade ao lado. Cidade ao lado é como assim, São Paulo e São Caetano aqui, assim, né? Bairros próximos, né? E eu estava na cidade ao lado e de repente eu bati numa casa, a mulher, ai moço, peraí, me aguarda. E aí ela saiu, deu a volta na casa, foi até o portão. Moço, era vocês que estavam evangelizando na cidade de manhã? Eu falei, era assim. Ela falou, ai moço, acho que um de vocês, meu marido amassou o folheto e jogou na cara. Nossa, bem, quem? Eu falei, sim, fui eu. Não, minha cara. Ai moço, olha, ele falou pra mim, se vocês passassem por aqui, pra mim segurar vocês aqui, que ele precisa muito falar com o senhor. Eu falei, olha, nós estamos numa equipe, a equipe na verdade, ela falou, moço, chama todo mundo, traz todo mundo pra cá, mas ele me pediu que eu segurasse. Eu falei, mas o que aconteceu? Moço, ele vai te contar, eu sou cristã, sou serva de Deus, mas ele, você viu como ele é. Não fala nada. E nisso eu chamei mais 2 ou 3 pessoas da equipe, não ia colocar os 24 dentro da casa da mulher, né? A hora que esse homem chegou, ele chorou tanto. Ele me pediu tanto perdão. Eu falei, moço, não é a mim que você tem que pedir perdão, é a Deus. E como eu faço isso? Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu falei, moço, o que aconteceu? Ele falou, olha, a partir do momento que eu amassei e joguei na tua cara, eu nunca senti isso, mas algo dentro de mim começou a falar, você negou Jesus, você rejeitou Jesus, você vai para o inferno, você negou Jesus, se você não reparar isso, você vai para o inferno. Ou seja, até uma semente rejeitada, o Espírito Santo trabalha. Ele ligou para a esposa, ele falou, ai, eu ofendi um moço de Deus, eu ofendi alguém que estava evangelizando, eu xinguei ele, e eu estou perturbado, eu nunca senti isso, eu estou agoniado. Olha, se por acaso ele passar aí na cidade, e você encontrar com ele, se ele bater na nossa casa, segura ele aí. Eu estava na casa dele, ele queria que a gente almoçasse com eles, queria que ela fizesse alguma coisa para nós. Eu falei, não moço, não carece isso, eu estou só aguardando para orar por você. E ali ele declara o que eu tenho que fazer para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se eu tivesse mirado, se eu tivesse chegado ao mesmo nível e retrucado, retalhado na mesma altura, começasse a xingar, Deus iria trabalhar no coração desse homem? Não. E é nesse sentido que Jesus está dizendo. E não ser bobo de quem quer aproveitar. E não fica, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Não. É nesse sentido que Jesus está dizendo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 8. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Incompatibilidade dentro da igreja, briga, discussão. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Claro que anjos que nós vamos julgar são os anjos caídos. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, e nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos
fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto que, embora tivesse a manifestação de todos os dons do Espírito, tinha tudo que era tipo de problema. Parece algumas igrejas que a gente conhece nos dias de hoje, né? Quanto mais manifestação do Espírito, parece que mais carnal são, né? Então Paulo estava querendo dizer: ei, está em briga com seu irmão dentro da igreja, não leva isso para o tribunal para que ímpios possam julgar a causa de pessoas que eram para ser santas, referenciais. Não leve o caso de irmãos da igreja, casos religiosos, à corte, ao tribunal. Isso não dá direito de a gente acobertar o mau caráter. Isso não dá direito de a gente acobertar o sem vergonha que se infiltrou dentro da igreja e se diz evangelista, se diz pastor, se diz bispo, se diz apóstolo, qualquer outro cargo. Um irmão que tenta te roubar não é irmão, não se converteu. E não é por causa religiosa, não é por causa da fé eclesiástica, não é por causa do ministério. Então, na verdade, esses são lobos que se infiltraram no meio do aprisco e estão sendo uma vergonha para o Evangelho. Romanos capítulo 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versos 4. Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A benignidade, o amor de Deus te constrange. A graça te constrange ao arrependimento. Então, quando ele está dizendo, Mateus 5,42, dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Isso representa a benignidade, o amor de Deus, mas realmente a pessoa convertida, ela vai ser levada ao arrependimento. Fazendo bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A igreja tem que suprir, a igreja tem que socorrer a necessidade, não o luxo, mas a necessidade. Então nós temos que entender. Toma cuidado, pois os inimigos, porque o inimigo, Satanás, muitas vezes vai mandar a gente para se aproveitar de você. Então Jesus não está falando para você dar e distribuir e passar necessidade. De jeito nenhum. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. A idosa, viúva, que tem 17 filhos e 40 netos passando fome, tem que ensinar os filhos e os netos a honrar a mãe. Tem que ensinar a família. A igreja não tem responsabilidade sobre essa que tem filhos, netos, que tem essa posição de sustento. Agora, a que verdadeiramente é viúva, é idosa, não tem condições, aí a igreja tem que socorrer. Aí a igreja tem que ajudar. Porque a gente não pode ser conivente com uma situação de abusos que acontecem na nossa geração. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? O amor que dá sem esperar nenhum retorno ama também os inimigos. A graça encarnada, o próprio Jesus diz: eu, porém, vos digo, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam,
orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos maduros, filhos ruios. Lembra que falamos, Jesus chamou os 12 para perto e deu uma aula de discipulado, levando eles à maturidade, para que sejais filhos. Ah, mas nem todo mundo faz. Sim, porque muitos estão como técnico, estão só como filhos gerados, estamos como bebês espirituais. Agora, você quer continuar como bebê espiritual, você quer ser levado à maturidade? Quer continuar como criança em Cristo ou quer ser levado a ruio, a maduro espiritualmente? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, e faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Então, maturidade começa quando você quer andar no reino de Deus e quer andar segundo os padrões do reino. Quer andar no reino espiritual. Você pode se considerar maduro quando você está à imagem e semelhança de Jesus e está sendo levado à imagem do Pai. Então, Jesus conclui dizendo: pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amar quem te ama é fácil. Amar quem está dizendo toda hora: ai, eu te amo, ai, esse é um irmão amado, um pastor querido. Amar quem te ama é fácil. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que entender que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão como o crente carnal. Algumas características do crente carnal é que ele é uma criança espiritual, ele é um bebê espiritual. As crianças tomam mamadeira, as crianças exigem atenção, as crianças gostam de diversão, de distração. As crianças sujam as fraldas. As crianças babam e precisam de cuidado intenso. Mas o maduro se torna confiável, se torna amigo do noivo. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E aí então nós vamos ser levados a receber o galardão, porque tudo que fizermos em o nome do reino, Deus não deixa dívida com ninguém. Ele paga e paga muito bem. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, que dia? Dia do juízo, dia final. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O que ele está dizendo? Que as nossas obras têm 6 qualificações. Ou ela vai ser ouro, prata e pedras preciosas,
ou ela vai ser madeira, feno e palha. Feno é aquilo que se joga para os cavalos, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Bom, essas são as 6 classificações das nossas obras. Porém, toda obra passará pelo fogo. Toda. Só que se o ouro passa pelo fogo, ele é depurado. Se a prata passa pelo fogo, depurada. Se as pedras preciosas passam pelo fogo, depurada. Vale mais, tira as impurezas. Queima o que não é precioso. Mas se a madeira passa pelo fogo, queima. Se o feno passa pelo fogo, dissipa. Se a palha passa pelo fogo, dissipa. Existem muitas pessoas que fazem muitas obras, mas as obras não passam de madeira, feno e palha. Volta lá para a matéria de pedras fundamentais 1, que a gente falou sobre arrependimento de obras mortas. Quando que a nossa obra passa a ser madeira, feno e palha? Quando a gente está com a motivação errada e quer reconhecimento humano, quer que os outros falem, ou faz para que os outros vejam, ou faz para se aparecer. Você é responsável pelo seu galardão. O teu galardão é consequência das suas obras. Não é o outro que vai gerar galardão para você. Assim como cada um dará conta de si mesmo, o galardão também é pessoal. E de repente, você vê um casal, os dois fazendo, trabalhando, etc e tal, e fizeram, e conquistaram, evangelizaram, e dizimaram, e ofertaram, e ajudaram o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Esse mesmo casal, o marido vai receber um galardão lindo, maravilhoso, etc, e a esposa não recebe nada. Mas espera aí, não fizeram juntos? Pode até ter feito junto, mas qual a motivação de coração de cada um? Só Deus pode medir a motivação. Se a motivação estiver correta, a mesma obra para o casal, para um pode ser ouro, prata, pedras preciosas, só que para o outro pode ser madeira, feno e palha. Então, não cabe a nós julgar, porque o justo juiz é que vai julgar no dia final e o fogo revelará a obra de cada um. Então, cada um é responsável pelo próprio galardão, sabendo que o fundamento é Cristo. A maneira como você edifica é que vai determinar o seu galardão. Concluindo assim, Mateus capítulo 5, agora Jesus vai para um novo nível, já um terceiro degrau, que ele vai apresentar as características de um verdadeiro cristão. Mateus capítulo 6, dos versículos 1 a 4. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração, jejum. Olha só o que Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nós devíamos fazer a versão pós-moderna desse versículo. E a versão pós-moderna, no versículo 1, diria assim: cuidado quando você vai ajudar ao próximo. Não precisa tirar selfie.
E publicar nas redes sociais o que você está fazendo. Para que tenha curtidas pelo vosso feito, que já recebeu o galardão nessa terra. É verdade. Agora, claro que a gente até nisso tem que ter equilíbrio. Se você está fazendo qualquer obra em nome de uma denominação, de uma igreja ou com um ofício, tem que ter prestação de contas. Então não é pecado publicar o que está sendo feito. Por quê? Porque teve gente que financiou, teve gente que ajudou. E eles querem ver resultado. Então a gente não pode generalizar. Olha lá, foi evangelizar e postou que está dando 200 cesta básica. Espera aí, ele teve alguém que financiou as 200 cesta básica, ele tem que mostrar a prestação de contas para que essa pessoa não diga, eu dei 200 cesta básica e não fizeram nada com a cesta básica, o pastor tomou para si. Onde o pastor vai comer 200 cesta básica, gente? É glutão. Então a gente tem que ter equilíbrio nas duas coisas. Porque hoje você vê dois grupos. O que posta para se demonstrar, para se aparecer, para se vangloriar. O que posta para prestar conta e é julgado. Olha lá, só faz para tirar selfie, só faz para mostrar aos outros que está fazendo. Então nós temos que ter o equilíbrio das duas coisas. Quando se faz em nome de uma igreja, mesma coisa quando você é enviado para um congresso por uma igreja. Quando você volta, você tem que transferir à igreja tudo que você recebeu nesse congresso. Você tem que compartilhar com os santos o que a igreja te investiu para você estar lá. Isso não é roubar a revelação dos outros, tomar o que o outro pastor falou no congresso e repregar aqui. Você tem a obrigação de repregar. A igreja te enviou para aquilo, a igreja te enviou para aprender aquilo. Então quando você voltar, você tem que passar na íntegra. Você tem que comunicar, compartilhar. A mesma coisa, obras sociais que a igreja faz, ou mesmo missões de evangelismo que a igreja faz. Espera aí, foi um grupo que enviou. Eu devo satisfação. Teve gente que financiou, a igreja investiu, dízimos e ofertas, enviou a pessoa. Eu não devo satisfação a ninguém. Deve sim. Tem que mostrar o que foi feito. Mas não com a motivação de se aparecer. Com a motivação de ter que prestar contas para alguém. Então, não adianta a gente distorcer o texto. Porque muitas vezes a gente já foi julgado por postar o que estávamos fazendo nos ribeirinhos ou o que estávamos fazendo na África, dizendo que eu estava querendo me aparecer. Não, eu tenho que prestar contas. Eu tenho gente que investiu, eu tenho gente que deu, tenho gente que quis ver as moedinhas que a criança dá. Ela quer ver o encontro das crianças lá para dar os doces para a criança. Eu tive que mostrar aquilo que me deram para eu provar que aquilo foi investido na África. Com certeza, com certeza. Nós ganhamos uma vez de um empresário algumas caixas e foi difícil levar aquilo para a África. A gente pagou um excesso de bagagem muito grande. E na correria, às vezes a gente esquece de tirar foto, né? E esse moço, quando voltou, falou: ai, pastor, não deu para você levar nem as coisas e tal. Eu falei: não, irmão, levei e tal. Ai, mas não vi nenhuma foto, não vi nenhuma postagem acerca do que eu dei para vocês. Eu falei: não, irmão, a gente distribuiu, mas acabou a bateria do celular, a gente estava sem outra pessoa para tirar foto, me perdoe, não deu, mas pode perguntar para qualquer pessoa da equipe, foi tudo distribuído lá. E não é que ele é chato, é que ele quer saber que destino teve o que ele deu. Por quê? Por causa dos maus caráteres que muitas vezes venderam, usaram e fizeram de maneira errada. Então, temos que ter equilíbrio quando a gente lê esse versículo. Tá? O que Jesus está dizendo é qual a motivação que você faz o que faz. Não é pecado você ser enviado ou fazer uma obra da igreja. Por exemplo,
Torre Mission Day. Torre Mission Day, muitas vezes eu peço aos irmãos, tira foto, não para mostrar o que está sendo feito, mas para prestar contas à igreja do que está sendo feito. A importância. Agora, claro, o povo tem maturidade, o povo tem ética, a pessoa está lá morrendo, mal, está sob cuidados ali médicos, vamos tirar uma foto? Não tem sentido, né? Assim também como nesse período de pandemia, a gente visitou muita gente enferma, não só com Covid, mas com outras enfermidades, e de enfermo a gente não tira foto, né? De pessoa hospitalizada não se tira foto. Então são situações que a gente tem que ter equilíbrio. Dar é um ato de justiça. Jesus está lidando com duas áreas, relacionamento e comunhão. Comunhão depende das suas ações. Como eu ando, como eu lido, como eu falo com Deus. Jesus não está falando somente em dar esmolas, porque na verdade existem muitas pessoas que você não pode dar dinheiro, porque você está incentivando ele a continuar na droga. A pessoa está drogada, trêbado. Ai, estou com fome. Vai e paga um lanche, paga uma refeição. E eles falam que não querem. Mas não põe o dinheiro na mão desses, por quê? Porque você sabe que você vai incentivar ele a continuar nas drogas. Então a gente tem que ter sabedoria. Na época de Jesus, os escribas e fariseus tocavam trombeta para chamar a atenção. Olha, gente, eu estou trazendo meu dízimo. Gente, esse aqui é meu dízimo, tá? Olha, hoje eu estou dizimando. Já recebeu o galardão. A motivação estava errada. Da mesma forma que qualquer coisa que eu faço pode ser obra morta. Eu posso dizimar fielmente, dízimo fiel, e estar fazendo obra morta. Eu posso ofertar e estar fazendo obra morta. Eu posso investir em missões e estar fazendo obra morta. Eu posso orar e ser obra morta. Quando? Quando se levanta nas sinagogas e faz aquela oração quilométrica, cita o Salmo 119 completo, inteiro, e vira para os outros e fala, está vendo, irmãos, como eu conheço? Motivação. O que Jesus estava confrontando acerca da oração? Os escribas e fariseus paravam nas esquinas. Agora eu vou falar com Deus. Viu, gente? Eu estou falando com Deus. Olha, gente, eu estou falando com Deus. Eu oro mais do que vocês. Eu jejuo mais do que vocês. Trouxe a glória para si. Jesus mesmo vai falar dos dois que entram na sinagoga. Um religioso que bate no peito. E o mendigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou miserável, sou pobre, pecador, pobre de espírito. Reconheceu a sua fraqueza. Qual dos dois foi justificado? O mendigo. Então, na época de Jesus, os escribas e fariseus tocavam trombeta para tudo que faziam. Se dava uma cesta básica, colocava na primeira capa do jornal. Publicava anúncio pago no Face. Fixava nas redes sociais. A quantidade não é tão importante como a motivação. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ele fala sobre as obras de justiça. O nosso dar é obra de justiça. Dar esmolas, ajudar ao próximo, socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro, é igual a fazer boas obras. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. No jardim do Éden que Deus criou e colocou Adão e Eva, tinha a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Veja que a árvore não era do bem e do mal, mas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. É diferente. Adão e Eva tinham o conhecimento do bem e do mal, mas a escolha que Adão tinha que ter era escolher o bem e o bem e o bem. Tudo que fizermos, nós não devemos fazer para ser visto pelas pessoas. Então aqui nas obras mortas, eu posso louvar, eu posso adorar, eu posso ministrar o louvor ou até ministrar a palavra e ser obra morta. Porque o que Jesus vê não é o aparente, mas é o coração. Então não devemos ser hipócritas para tomar a glória para si, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Quando você faz alguma coisa, mas faz tocar a trombeta, é a motivação errada. E toda motivação errada anula a recompensa. Você pode fluir nos 9 dons do Espírito, mas se em algum fluir você se deixa usar pelo Espírito só para demonstrar aos outros que é mais espiritual do que qualquer um, obra morta. Hipócrita. Hipocrisia. Hipocrisia, na verdade, é aquele que fala atrás das máscaras. Hoje fica difícil a gente falar que está todo mundo de máscara. Como um ator, né? Não fica difícil, fica mais fácil, né? Porque muitas vezes a máscara cobre a sua expressão. Com o seu olhar você está olhando, parece que está tudo bem, com a boca você está falando. Hipocrates, a raiz de hipocrisia, também tem uma conotação de religião, ou seja, religiosidade. Religião sempre quer louvor próprio. Veja que no versículo 1 Jesus disse: para serdes visto pelos homens. Você tem costume de marcar sua Bíblia? Marca. Guardai-vos de fazer esmolas diante dos homens para serdes visto. Então versículo 1, para serdes visto por eles. Versículo 2, para serem glorificados pelos homens. Versículo 2, para serem glorificados pelos homens. Versículo 5, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mais uma vez, para serem vistos. Versículo 16, quando jejuais, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Que é isso, irmão? Está doente? Não, estou em jejum. Até abate o rosto, até fica abatido, né? Não lava nem o rosto sofrendo. Não escova nem os dentes. O que é isso, irmão? Não, estou em jejum. Pode escovar o dente. Por que desfiguram o rosto? Para que aos homens pareça que jejuam. Então, versículo 1, para serdes vistos. Versículo 2, para seres glorificados pelos homens. Versículo 5, para serdes vistos pelos homens. Versículo 16, para que pareça aos homens que jejuam. Ou seja, está fazendo ao homem, ao homem, ao homem, ao homem, ao homem. Versículo 2, quando pois deres esmola, não faça trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas.
Sempre o hipócrita quer ser visto pelas pessoas. Nas sinagogas, nas ruas, querem louvor, querem aplausos, querem reconhecimento, querem aparecer nas redes sociais. Os terapeutas hoje estão tendo que atender gente que está sofrendo porque não teve muita curtida. Gente que entra em crise porque não está recebendo muita curtida nas redes sociais. Gente, isso não é motivo de terapia, isso é motivo de conversão. Querem louvor, querem glória. O músico do mundo, o cantor do mundo, o artista, a atriz, o jogador, pode ter uma experiência com Cristo? Pode. Mas antes de subir ao altar para contar a sua experiência, ele tem que consertar motivação. Porque toda motivação do mundo é aplausos, fama, glamour. O músico do mundo, o cantor do mundo, o artista, a atriz, o jogador, espera aplausos. E muitas vezes quando ele perde o auditório no mundo, ele se converte. Porque sabe que sempre vai ter algum pastor que vai dar a rica oportunidade para ele contar. Contar o quê? Se ele converteu domingo, vai contar o quê hoje? Depois descontar. Não teve experiência nenhuma ainda. É neófito. Então ele precisa se converter, ser discipulado, crescer e consertar motivação, que não é mais aplausos, fama. E aí então o que Jesus incentiva? As coisas que você tiver que fazer, faça no secreto. Ele não está dizendo que é pecado orar em público. Porque tem gente que está sofrendo de histeria espiritual. Quando ele ora, ele grita para todo mundo ouvir. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com Deus. Mas ele não está proibindo orar em público. Ele está falando qual a motivação que você está orando. Verso 3. Quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que a direita fez. Então você foi lá, movido pelo Espírito Santo de Deus em ajudar. Não precisa contar para ninguém, não precisa mostrar para ninguém. É diferente de quem está fazendo em nome de uma instituição e que precisa prestar contas. Quando orares, verso 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai. É você e Deus, lá você pode rasgar seu coração, falar, chorar, agradecer, louvar, sozinho, você e Deus. E teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Tua comunhão com Deus, tua espiritualidade, faça em secreto. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então quando der, não precisa fazer alarde, não precisa tocar trombeta. A comunhão ela tem uma forte ligação com a alegria.
A pessoa mais miserável é o crente que não está em comunhão com Deus. Salmos capítulo 5, de 1 a 12. Deus aborrece os ímpios e abençoa aos justos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-á da tua benevolência como de um escudo. A alegria vem das coisas exteriores, mas o gozo vem das coisas interiores. Aquele que está sofrendo de ansiedade tem que se arrepender e tem que colocar no Senhor a sua confiança. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, os que entraram na galeria da fé não eram perfeitos. A gente poderia passar aqui o dia falando de todos esses que entraram na galeria da fé, o erro que eles tiveram. O fato da oferta de Abel ser aceita não significa que Abel era santo, mas fez o que era agradável ao Senhor. O fato de Enoque andar com Deus e Deus o tomar para si, ele alcançou um nível de comunhão e intimidade, mas era humano. O fato de Noé ser salvo da destruição mundial do dilúvio não significa que ele era perfeito. Olha o que ele apronta depois que sai da arca. O fato de Abraão entrar para a galeria da fé não significa que ele fosse perfeito. O fato de Sara, Isaac, Jacó não significa serem seres perfeitos. Noé, por exemplo, planta a vinha, se embebeda com uva e sai nu pelo arraial. Abraão oferece a sua mulher ao rei da cidade que ele está, dizendo: é minha irmã. Mas ele voltou e estabeleceu a comunhão com Deus. Olha o versículo 32. Que mais me direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão. Sansão teve salvação? Teve, está na galeria da fé. De Jefité, de Davi. Lembra o Davizinho? Quebrou mandamentos. Cobiçou a mulher do próximo, adulterou e tramou o assassinato de Urias. Mas se arrependeu, entrou para a galeria da fé. Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Claro que está incutido aqui Daniel. Davi no lugar errado, fora da unção, era tempo de guerra, ele tinha que estar como rei, descendo para a guerra. Estava passeando e relaxando no terraço.
acha que consegue esconder. Gente, Davi era ruivo. Ruivo. Como que ia nascer esse filho? Como nasceu o bebê? Ruivo. Ruivinho, a cara do pai. Acha que iam dizer é de Urias? Coitado do Urias. Precisava trazer Urias do campo. Quando estamos fora da comunhão com Deus, pensamos em soluções estúpidas. Adão e Eva comem do fruto e acham que uma folha de figueira vai cobrir a nudez. E mais ou menos um ano, Davi fica fora da comunhão com Deus. A criança já estava comemorando o primeiro aninho, quando Deus envia o profeta Natan na casa de Davi, no palácio. Olha lá, segundo Samuel, capítulo 12. Não dá tempo de ler o capítulo todo. E o Senhor, verso 1. E o Senhor enviou Natan, o profeta, a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para avisar para o viajante que viera com ele, a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, e teu seio também, te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, maldição hereditária. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque o que fizestes em oculto, eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor traspassou o seu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobre a maneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Natan foi para sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias lhe dera. Mulher de Urias, Batseba, que vai ser mãe depois de Salomão. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele para levantá-lo da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Arrependimento. Aconteceu que ao 7º dia, a criança já tinha por volta de um ano e pouco, morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Pois, por que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e,
entendeu, não perdeu o discernimento. Entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Por que ele fez isso? Porque ele restaurou a comunhão com Deus que estava distante há mais de um ano. O Senhor sabe quando nós estamos fora da comunhão com Ele. E o Senhor tem as suas maneiras especiais. Ele sabe qual é o teu tendão de Aquiles. E Ele sabe onde tocar para te trazer de volta. Todo pecado que cometemos nos tira da comunhão com Deus. Davi, quando se arrepende mesmo, fica fora da comunhão por um ano e pouco. Mas a restauração vem em um segundo, num confronto de uma palavra da parte de Deus. É impossível fazer uma autolibertação. Por isso precisamos do corpo. Quanto mais subimos num nível de autoridade, mais perigoso ficar fora da comunhão com Deus. Se você estiver fora da comunhão com Deus, a sua decisão é feita na alma, é feita na carne. Você começa a agir pelo seu pensamento. 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Para você voltar a ter comunhão, você tem que admitir que não está em comunhão. Só que infelizmente existe o orgulho, a soberba. Ai, o que vão pensar? A posição. Nós devemos reconhecer: pequei, Senhor. Falhei. Não estou orando quanto deveria, não estou lendo a palavra quanto deveria. Para ficar em comunhão, temos que estar em Jesus. Quando eu estou fora da comunhão, a culpa é minha, não dele. O Senhor quer nos levar a nível de maturidade, nível de sacerdote. Lembra lá na primeira aula que nós falamos que Jesus nos fez reis e sacerdotes? Corre lá para Salmos capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Isso é nível de filho maduro. Comunhão, filiação. Somos filhos porque nascemos. Só que temos que ser levados à maturidade. Quem quiser habitar, ter plena comunhão, tem alguns requisitos a cumprir. Tem que ter o caráter do Pai. Tem que estar em comunhão com o Pai para não poder ser abalado. Só filiação não basta. Tem que ter relacionamento. E a escolha é sua. Quando estamos com Jesus, estamos em comunhão e andando com Ele e não andamos em pecado. Porque Ele nos purifica de toda injustiça. Quando eu estou com Ele e cometo algum pecado, não sabendo que é pecado, automaticamente o Espírito Santo testifica, eu me quebranto, me arrependo e o sangue dele me cobre, me lava, me limpa de todo pecado.
Então eu preciso ter conhecimento, entendimento, porque o Espírito Santo dá discernimento quando eu quebro a comunhão com Deus. Ele nos purifica de toda injustiça se confessarmos os nossos pecados. Ninguém faz você perder a salvação, a não ser você mesmo. Não podemos condenar ninguém e julgar ninguém, porque não fomos chamados de juízes na dispensação da graça. Nós temos que lembrar que também somos ovelha. E como ovelha, Ele nos deu um certo ofício. Olha lá, Romanos capítulo 14, de 1 a 5. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Volta para Mateus capítulo 6. Versículo 1, ele está iniciando uma nova etapa da aula que ele está dando. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Do versículo 2 a 4, ele fala sobre a motivação correta em dar. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não é pecado dar. E ele não está falando para você deixar de dar, mas ele está falando para você corrigir a motivação ao dar, para que o teu dar tenha recompensa eterna, ouro, prata e pedras preciosas. Não é pecado dizimar, ofertar, fazer missões, orar, louvar, adorar, ministrar louvor, ministrar a palavra. Ele não está falando para você deixar de fazer essas coisas, mas ele está falando para você corrigir a motivação em fazer essas coisas. Então, do 2 ao 4, o dar. Mas do 5 ao 15, ele vai falar sobre a oração. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Vãs repetições aqui no original aponta para rezas. Quando orares, não faça uma oração mecânica, decorada, não faça uma reza diante de Deus. Pois pensam que por muito falarem, 10 Ave Maria, 30 Pai Nosso, não sei quantos terços, pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedires. Portanto, vós orareis assim. Ele não está apresentando uma oração padrão para ficar como reza. Ele está apresentando uma estrutura na oração. Uma estrutura de oração. Quando orares, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, como ele começa? Em adoração, e depois ele entra em louvor,
para depois entrar em petição, arrependimento, louvor e adoração no encerramento. É essa a estrutura que ele está falando. Quando você se apresentar diante de Deus, entra pelas portas adorando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade, assim como ela já é nos céus. O pão nosso, a nossa necessidade, supre a cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, até o 15, ele está trabalhando a questão de oração. 16 a 18, ele vai falar sobre o jejum. 19 em diante, ele vai falar sobre prioridades e riquezas. Ele nunca falou contra a prosperidade, mas ele sempre alertou quanto à motivação. 3 João, versículo 2 e 3. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 1 Coríntios 4, 1. 1 Coríntios 4, 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos despenseiro. O que é o dispenseiro? O mordomo que cuida da dispensa. O que é a dispensa? A Bíblia, a palavra. É aonde você vai tirar os ingredientes para fazer o prato. Eu tenho que aceitar qual palavra Deus quer falar ao povo. Eu tenho que discernir qual o povo que o Senhor me levou a ministrar. Eu não posso dar a mesma aula aqui, do mesmo jeito, com o mesmo conteúdo, para uma classe de crianças. Eu posso falar o mesmo assunto, só que a matéria tem que ser readequada. Eu posso trazer a mesma matéria para os índios, readequando. Para a África, readequando, contextualizando. Discernindo o quê? Nível de linguagem e atendimento. Uma pessoa desnutrida, eu não posso levar feijoada e carne gorda. O bebê espiritual não mastiga carne. Tem que tomar leitinho. E como bons despenseiros, nós temos que discernir a mensagem certa para o público certo. O povo que não tem maturidade para aquele que está sendo levado à maturidade. Lembra que Paulo disse? Eu queria ministrar a vocês como espirituais, mas não pude, tive que fazer novamente o leitinho. Paulo tinha coisas mais profundas para compartilhar. Então eu tenho que dar a mensagem que o povo se alimente. Tem pessoas que querem te honrar, mas honrar no que seria honra para ela. Então ele te convida para almoçar, ele faz o melhor prato para ele. Ele não sabe se a pessoa que ele convidou gosta do que ele fez.
você quer honrar alguém, pergunte o que a pessoa gosta e não o que você gosta. O povo não tem maturidade o bastante para lidar com muitas revelações. E muitas vezes Deus dá o todo da revelação, mas para você ministrar aos poucos, em doses. Não adianta você despejar tudo e falar, pronto, já dei o que Deus falou. Você tem que ter discernimento. Então, uma revelação, eu tenho que discernir a palavra, o público e o tempo. O líder não dirige, ele lidera. Jesus deixa o assunto do pecado agora e ele começa a falar de coisas boas, de relacionamento com Deus. Mas ele ainda está lidando com o homem. Qual a motivação do coração do homem? Se você não aprender a discernir a palavra, o povo e o tempo, você pode destruir o seu ministério. Com uma boa intenção, com a ferramenta correta, usada de maneira errada. Quando eu faço, eu não posso fazer para ser visto pelas pessoas. Dar esmolas, ajudar ao próximo, pode tanto ser boas obras, como pode ser obra morta. Dizimar pode tanto ser boas obras, como pode ser obras mortas. Evangelizar pode tanto ser boas obras, como obra morta. Então, qual é a essência do capítulo 6? Cuidado com a motivação. Cuidado com a motivação. O motivo é o que determina se eu estou na motivação humana ou na experiência de vida. Nós podemos fazer coisas boas com motivos errados e aí anulamos a vida cristã. Por exemplo, orar é pecado? Claro que não. Orar é errado? Não. Mas eu não preciso me colocar em pé e demonstrar aos outros o que eu sei, ou orar nas esquinas da sinagoga, chamando atenção para mim. Qualquer manifestação que tira a atenção de Deus, deixou de ser de Deus. Por exemplo, se eu for pregar numa igreja tradicional, eu não posso falar em línguas, rodopiar e ser de escândalo para a igreja. Mas a hora que o Espírito Santo vem eu não me controlo. Então repreende, porque é o demônio. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Mas Deus me mostrou. Tem a maneira correta de você falar. Tem o protocolo correto. Se a igreja não aceita essa manifestação, você pode colocar na ministração. Aquilo que Deus revelou, você vai introduzindo no seu discurso. E o tradicionalicíssimo, que não aceita bateria e não aceita palma, no final vai falar: irmão, foi Deus que te usou. Mas se eu chegar e falar: assim diz o Senhor, e fala em línguas e etc e tal, ele vai reprovar e rejeitar a revelação. Então, além de termos a palavra, temos que discernir o povo e o tempo para aquilo que nós vamos exercer para que o ministério seja aprovado.
Paulo vai falar, orai sem cessar. Mas qual a motivação que você está fazendo a campanha? Qual a motivação que você está orando? Qual a motivação que você vai para a esquina e fica gritando? São pessoas que querem ser vistas pelos homens, então na verdade já receberam. Interessante que Jesus fala, entra no quarto, fecha a porta. O que você faz em secreto, Deus recompensa em público. Só que o que você faz em público, não há recompensa no secreto. Se a motivação estiver errada.